Bom dia, meus amigos, muito bom dia, bem-vindos. Hoje, dia 19 de março de 2025, estamos iniciando mais um encontro, mais um dia, mais uma conversa fraterna. Bom dia, Cristiano, bom dia, Regina, sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos hoje ler o capítulo de número 56 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, seu José Reginaldo, bem-vindo também, bem-vindos todos que estão chegando aí. Capítulo 56 tem como título Jesus e Dificuldade. A mensagem é do próprio Mestre, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte: não se vos turbe o coração. Já devem ter ouvido falar muito essa frase, não turbe o vosso coração. Essa mensagem de Jesus, ela nos traz um consolo, nos traz uma esperança para que a gente possa suportar as turbulências da vida. Vamos ver o que Emmanuel nos traz de reflexão a esse respeito. Bom dia, Verônica, bem-vinda. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos. Entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Bom dia, Rosa. Já pensei em você hoje, depois a gente conversa. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados executavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Olha isso, gente. Isso é para nós. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. É a luta que vai aferir o valor que a gente tem. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação premente de extinguir o mal em nós mesmos. Não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculadora ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Meus amigos, essa mensagem é extremamente relevante para nós que estamos ainda, já deveríamos ter dado uma caminhada além, mas ainda não conseguimos, mas está tudo bem. Nós que ainda estamos nos relacionando com Deus, com a espiritualidade, com o Mestre, como simples pedintes e não como coparticipantes, copartícipes do nosso próprio progresso. Como é que eu devo me
me dirigir ao Pai nos momentos de aflição. Senhor, tira de mim esse fardo. Senhor, que eu não sofra tal questão. Não. Emmanuel aqui, Jesus declara isso, e Emmanuel aqui nos explica que o que nós devemos fazer no momento das aflições é pedir força, pedir companhia de Jesus, pedir o apoio para que nós possamos viver as nossas amarguras, as nossas agruras, os nossos desafios, para que possamos, através desse processo, progredir, evoluir, alcançar a plenitude. É através dos sacrifícios. Uma pessoa vai fazer um curso, vai se formar numa profissão, ela precisa passar por todas as fases de formação acadêmica para que ela tenha o direito de ostentar um diploma de conclusão de um curso. Isso é a vida. E é muito importante, quando nós tratamos esse assunto, esse tema, à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, nós temos que ter como exemplo o nosso mestre, que é o exemplo para tudo. E aí nós temos que ponderar que o mestre Jesus foi o único injustiçado, foi Jesus. Porque ele não tinha erros, não tinha débitos do passado, ele já era um espírito perfeito, ele veio ao mundo nos ensinar a amar. E como é que ele terminou? Por conta da crueldade humana, do coração vil do homem. Terminou no madeiro infamante, numa morte que naquela época e para aquele povo era a mais vergonhosa e difamante possível para um homem passar. Só eram crucificados os criminosos atrozes, porque servia como um exemplo para a própria população não cometer os crimes que aqueles criminosos supostamente haviam cometido. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Nenhum. Naquele momento ele foi acusado, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi acusado pela população, por alguns poderosos que incitaram as turbas contra Jesus. Ele foi julgado por um homem, foi condenado por esse único homem e foi executado, sem ter culpa de nada. E ainda assim, qual foi a conduta dele? Permitir-se acontecer aquilo tudo, porque o propósito de Deus era que nós pudéssemos ver o que estávamos fazendo. Era dar o exemplo do amor, da compaixão, do perdão, da resiliência, da resignação, da empatia. E nós estamos seguindo esses exemplos que Jesus nos deixou? Ao primeiro percalço a gente se desespera. A primeira dor que nos acomete, a gente se coloca na posição da vítima, dizendo que está sendo castigado por Deus, como se Deus fosse cruel, fosse um sádico que estivesse aqui nos criando para nos punir. Quando nós espíritas já sabemos que todos os percalços que a vida me propõe para o futuro são consequências do meu presente e também do meu passado. O meu presente é reflexo do meu passado. O meu futuro é reflexo do meu presente. Então, como eu quero estar daqui a 10 anos, eu não preciso buscar uma cartomante para saber. Basta eu avaliar a minha conduta, os meus esforços, a minha produtividade espiritual, material, intelectual, financeira, para que eu possa saber como eu vou estar daqui a 10 anos. Haverá percalços? Claro que sim. Pode ser que eu não chegue como eu gostaria? Obviamente que sim, mas eu chegarei. E a proposta de Jesus é que nós o convidemos a participar desse processo, que vai ao longo da minha jornada.
e assim eu vou ter força nos ombros para carregar o meu fardo. A minha cruz, ele jamais me prometeu carregar e retirar de mim. Nunca, não há lugar nenhum no Evangelho que Jesus tenha feito essa promessa para alguém. Eu não sei porque as pessoas interpretam as Escrituras de maneira equivocada, esquizofrênica. Aliás, me desculpe usar esse termo, que é uma patologia. Mas é absurdo nós interpretarmos as Escrituras com essa beligerância que temos interpretado ultimamente, com essa intenção de nos furtar dos nossos próprios compromissos com a vida. Provas, expiações são escolhidas a dedo no nosso processo reencarnatório. No planejamento reencarnatório, essas provas que eu vivencio hoje e as expiações que eu possa ter que viver foram programadas. E pela misericórdia divina, pela sabedoria divina e pela justiça divina, todas as provas e todas as expiações que me forem colocadas na frente na minha vida são passíveis da minha vitória. Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. Deus escolhe os seus melhores soldados para as suas maiores batalhas. Portanto, se eu tiver que vivenciar uma experiência dolorosa, que para uns é praticamente impossível viver, saibam, Ele me deu forças para eu conseguir resistir e vencer. Porque a vitória não é da carne, a vitória é do Espírito. Eu costumo dizer, por exemplo, uma coisa muito importante para as pessoas que enfrentam doenças graves como câncer. Trabalhei muitos anos no INCA 4, junto na capelania espírita, junto com a capelania maravilhosa daquele hospital, que está sob a direção de um pastor evangélico chamado Bruno, cara genial, sensacional. Eu costumava dizer o seguinte: as pessoas vinham para mim, às vezes no nosso grupo, chorosas, meu pai, enfim, o paciente perdeu a batalha, morreu. Eu digo não. O câncer nunca vence. Sempre quem vai vencer é quem vivencia a experiência daquela dor. Até porque a vitória não é da carne, é do Espírito. Uma hora a gente vai ter que desencarnar. A morte, as doenças, podem ser simplesmente uma desculpa. Não tem que ser necessariamente uma expiação. Não tem que ser necessariamente um castigo. Mas, sobretudo, o câncer, que é uma doença terrível, ele nunca vence. Porque o espírito, após aquela experiência dolorosa, ele sai daquela experiência, ele passa por uma outra fase com uma força que ele não tinha antes. E essa força que ele encontra só lhe é possível ter agora em razão do que ele vivenciou. Então foi aquela doença que impulsionou aquele espírito a alcançar um patamar superior de progresso. Então quem ganhou? Quem venceu? A doença ficou com o corpo, ficou lá no corpo, mas o espírito imortal libertou-se desse corpo, foi para outras paragens, vai seguir o progresso. Quem ganhou? Aquele momento que a gente olha com os nossos olhos da carne, coitado, o que ele pode ter feito na vida para sofrer aquilo? Mas a pessoa está vivendo a sua grande batalha, o seu grande propósito, e ela vai vencer ao final. O corpo perece e o espírito engrandece. Então, meus amigos, Jesus e dificuldade é o tema do nosso capítulo de hoje, para que nós possamos aplicar o Evangelho em nossas vidas. Não se turbe o vosso coração. Deixa eu tentar colocar aqui rapidamente. A frase completa, o versículo completo, para você entender. João capítulo 14, versículos 1 a 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
crede também em mim, Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Paro no versículo 7. Então, meus amigos, olha a esperança que Jesus nos traz para a certeza de uma vida eterna. Como é que pode eu entrar em desespero e achar que tudo vai acabar quando eu estiver terminando a minha jornada nesta existência? Não é na vida, a vida continua. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus, e ele foi antes para preparar essa mansão para que todos nós pudéssemos chegar. Como é que nós podemos entrar em desespero, perder a esperança e a fé nos momentos de dor e sofrimento? Porque somos crianças mimadas. Precisamos entender, resignar-nos diante da vida, dos momentos de dor, entendendo que se eles estão sendo impostos a mim é porque eu tenho débitos do passado, e aproveitar essa oportunidade para progredir é o tema, é o lema que nós precisamos viver. Então, a gente precisa amadurecer espiritualmente, intelectualmente, para podermos compreender isso e parar de ficar chorando pitanguinhas quando a gente está diante de situações difíceis. Um desemprego, um rompimento de relacionamento, uma doença, um fracasso profissional, não conseguir uma ascensão, um projeto que nós gostaríamos de alcançar. Tudo isso faz parte da vida. A gente não veio aqui para passear. A gente veio aqui para progredir, para trabalhar. Então, o importante disso tudo que a gente está falando aqui é entender Jesus no momento da dificuldade. É lembrar de Jesus nesse momento. E é lembrar de que maneira? Pensando, por isso que é bom conhecer a palavra, conhecer o Evangelho, porque aí você vai lembrar de Jesus e das suas atitudes nos momentos da sua própria dor. E você vai aplicar o exemplo dele. Como é que Jesus agiria nesse momento? É assim que eu devo agir. A Rosa está falando. É o nosso Pai que está no comando da nossa aeronave. Precisamos confiar e ter fé. Isso aí. Precisamos confiar e ter fé. Quando a gente confia e tem fé, a gente renova a esperança. Renovando a esperança, você se fortalece. Você tem combustível para poder continuar caminhando, porque você sabe que a vitória virá. Meus amigos e minhas amigas, belas palavras de hoje, né? Do nosso irmão Emmanuel e do nosso Mestre Jesus. Vamos agora então dar continuidade aqui para encerrar. Eu vou ler. Eu não vou saber qual é o capítulo do livro Minuto de Sabedoria, porque meus livros ainda estão todos encaixotados. Eu pretendo não desencaixotar por hora, que talvez em breve eu terei uma nova mudança. Mas eu vou ler aqui e depois eu vou procurar o número desse capítulo. Se a Rosa puder me ajudar, eu vou ler. É no começo do livro, Rosa, deve ser 10 ou 15, entre o 10 e o 20. Desperte. Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria. Desperte. Não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isto trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. Renove cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa,
para receber de volta o benefício da felicidade do seu próprio trabalho. Meus amigos, eu desejo a todos vocês um ótimo dia. Desejo que vocês reflitam sobre a vida e consigam entender a dimensão, a transcendência disso tudo. Convido vocês a estar conosco às 20 horas para a nossa reunião pública virtual. Vamos receber o Luiz Martins, nosso amigo do Centro Espírita Cristófilos, que vai trazer mais um tema evangélico tão importante, espírita. Nosso irmão Cristiano vai recebê-lo com todo amor. Então eu desejo a vocês um ótimo dia e que nós possamos nos encontrar às 20 horas para esse novo encontro. Um beijo no coração de todos vocês, paz e bem.